A questão 2, pessoal, é um texto, de um livro muito famoso, né? Crônica de uma Muerte Anunciada, que é de Márquez. Márquez foi um grande escritor da língua espanhola e esse trecho dele é uma introdução de um filme, de um livro que depois se transformou em filme, que é Crônica de uma Muerte Anunciada. Bom, aqui tem a introdução, certo? Ele disse depois que se baseou em fatos ocorridos em 1951 na Colômbia para escrever o seu próprio livro. Claro que é uma crônica, mas é baseado em fatos reais que ele teve a experiência de ter acesso. Bom, o texto fala sobre el dia em que lo iban a matar, Santiago Nassau se levantou a las 5:30 de la mañana para esperar el buque em que chegava el bispo. Veja só, gente, este texto, ele fala sobre a manhã em que o protagonista foi assassinado, né? Era uma morte anunciada. E neste texto, ele fala que a mãe dele teve vários sonhos, né? A mãe dele sonhou, tinha sonhado que estava passando por uma floresta de figueiras, onde uma garota caiu e por um momento ela estava feliz no sonho, mas ao acordar foi completamente salpicada de cocô de pássaro. Eu sempre sonhei com árvores, dizia ela, né? Disse-me Plácido Lineiro, lembrando seus 27 anos depois dos detalhes, porque esse livro ele é contado por Plácido Lineiro. Sempre la semana anterior havia sonhado que iba solo em um avião de papel de estanho que voava sem tropeçar por entre os almendros, me dijo. Na semana anterior, eu tinha sonhado que estava viajando sozinho em um papel alumínio que voou sem tropeçar nas amendoeiras. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certeira de los sueños ajenos, né? Ele tinha uma reputação muito bem merecida como intérprete preciso dos sonhos de outras pessoas, né? Pero no había advertido ningún augurio aciago em esos dois sonhos de su hijo, né? Mas não notou nenhum presságio sinistro naqueles dois sonhos de seu filho, né? Nem nos outros sonhos de árvores que ele tinha tido nas manhãs que antecederam a sua morte. Aí a pergunta é, veja, na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Lineiro. Plácida Lineiro é a mãe dele. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago remete a quê? Aí tem letra A, B, C, D ou E. Esta questão, da questão 3, pessoal, que é do Enem 2016, que chama-se Inestabilidade Estável, que é um texto muito interessante, né? Fala sobre a nossa própria vida, né? Veja só, los que llevan toda a vida esforçando-se por conseguir um pensamento estável, com suficiente solidez como para evitar que as incertidumbres se apoderem de suas habilidades, todas essas lecciones sobre como asegurarse el porvenir, aquellos que nos aconsejavam, que nos deixaram de bagatelas poéticas e encontráramos um trabalho fijo e etc. Bom, abuelos, padres, maestros, suegros, brancos e asseguradoras nos estavam dando gato por liebre. Na verdade, né, eles dizem que aqueles que passaram suas vidas inteiras lutando por um pensamento estável, robusto e suficiente para evitar que a incerteza controle suas habilidades, todas aquelas lições sobre como garantir o futuro, aqueles que nos aconselharam, que paremos com as ninharias poéticas e encontremos um emprego estável e assim por diante, que são quem? Avós, pais, professores,
sogros, bancos, seguradoras, estavam dizendo, trocando gato por lebre, né? Por quê? Porque no segundo parágrafo ele diz: e el mundo, este mundo que nos amam criado, que al tocarlo en la pantalla creemos estar transformando a medida de nuestro deseo, nos está modelando segundo um coeficiente de rentabilidade. Nos está liquando para integrarmos a seu metabolismo e reflexo. Diz que o mundo, este mundo que criaram para nós, que quando tocamos na tela pensamos que somos transformados de acordo com o nosso desejo, está nos modelando de acordo com o coeficiente de lucratividade. Está nos liquefazendo, né, para nos integrar em seu metabolismo e reflexo. Temos aqui, gente, e aí vocês vão ver, certo? Essas questões sobre a competitividade, sobre essa instabilidade que não é que é uma instabilidade permanente, entendeu? E que as pessoas nos ensinam de uma outra forma. A questão 4 são os emigrantes, né? Diz que em todo imigrante existem duas possibilidades, duas atitudes vitais. Uma é a de ficar sempre com saudades da sua eterna pátria, com aquela nostalgia. E outra é de mergulhar realmente na cultura, de deixar para trás um outro mundo, né? Aí vocês vão ler esse texto sobre a condição do imigrante e qual autor e o qual para o autor tem de lidar com o dilema. Qual é o dilema do imigrante? E a questão 5. A questão 5 é como gestionar a diversidade linguística em el aula. A diversidade linguística, gente, existe em qualquer idioma, que são, mesmo você falando língua portuguesa, você tem o seu sotaque, você tem os seus dialetos, porque uma pessoa do Nordeste não fala igual a uma pessoa do Sul, e assim vai. E em alguns países da Europa e alguns países do mundo, existem vários idiomas no mesmo país. A Espanha é um deles, veja só. Ela aprende rede de idiomas, é uma das demandas da sociedade na escola, né? Uma demanda da sociedade na escola, a aprendizagem do idioma. Los alunos tienen que finalizar la escolarización con buen conocimiento, por lo menos, de las 3 línguas curriculares. No caso, catalão, castelhano e inglês, ou francês ou português. Bom, aí a metodologia que promueve el aprendizaje integrado de idiomas en la escuela tem em conta as relações das diferentes línguas, ou seja, o melhor ensino em uma língua incide em uma melhora de todas as demais, né? Trata-se de educar para a diversidade linguística e cultural. Por isso, a 5ª Jornada de Buenas Prácticas de Gestión del Multilingüismo, que se celebra em Barcelona, debaterá sobre a gestão del multilingüismo em aula. Vai debater sobre a questão do multilingüismo na aula. O objetivo é definir propostas para a aprendizagem integrada de idiomas e apresentar algumas práticas, né? Algumas experiências práticas. Aí você vai ver aqui ler, certo? Né? E na região da Catalunha convivem 2 línguas oficiais, que é o catalão e o espanhol. E além dessas, ainda tem outras línguas na escola. Aí, de acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas, o que é necessário? Com base no texto, vocês veem e marcam uma das questões. E é basicamente isso, pessoal. Até a nossa próxima tarefa.